Olá, querido público culto e conhecedor, bem-vindos a mais uma edição deste espaço. Diferente da coletiva matinal, aqui encaramos de fato o precipício da realidade nacional. Sem precisar pedir permissão ao dono de palenque, fiquem à vontade e me acompanhem nesta viagem pelo surrealismo puro da Quarta Transformação. Agora, ao perceber que o Sr. Laranja fala sério e pode assustá-los a qualquer momento, já estão se preparando, segundo eles, para colocar o peito, se for necessário, para defender sua precichacha. Mas será que é assim mesmo ou é só latido? Vamos a isso. Acontece que os morefachos estão com o delírio da guerra de chocolate, caso não tivessem o suficiente. Com a inflação, a insegurança e aquele pequeno detalhe de que o país está desmoronando em nossas mãos. Agora, a elite da quarta T decidiu entrar em modo guerrilha. Dos anos 60, isso mesmo como ouviram. Se vai dar para a cesta básica. Nos corredores do Morena já estão tirando o pó dos manuais do Che Guevara e sonhando com emboscadas na selva. Por exemplo, temos o poeta oficial do regime, o comandante Epigmênio Guevel Cibarra, esse homem que parece viver em um eterno filme de baixo orçamento sobre a Revolução Salvadorenha. Ele veio com essa de que aqui temos muita montanha, muita selva, muita presidenta e muito povo. Ah, vá! De lírica, o que o Epigmênio esquece é que a montanha está sendo dividida entre os grupos criminosos e a selva já foi destruída. Construíram um trem inútil como a cabeça dele, mas o contexto é ainda mais sombrio que um filtro dos seus documentários. Dizem que o tom panfletário não é coincidência, é o eco do que o líder supremo murmura. Na solidão do seu retiro. Chamar de retiro é só modo de falar. Se vierem atrás de mim, o povo reage. Que romântico, que iludido. Depende do ponto de vista, o problema é que o povo geralmente está mais ocupado tentando sobreviver do que protegendo o descanso do eterno vagabundo da terceira idade. Em Palenque, e falando de Palenque, acontece que o segredo mais bem guardado é que a fazenda de López Obrador já parece uma zona de guerra, mas daquelas de verdade. Fontes do norte, sim, daqueles vizinhos imperialistas que tanto mencionam. Garantem que foi instalado um sistema antidrones e radares de última geração. Como assim? Para que alguém tão amado pelo povo iria querer um escudo eletrônico digno de uma cúpula da OTAN? Será que ele tem medo de que um drone lhe entregue uma notificação judicial? Ou será que as barbas de Maduro já estão de molho? Sejamos honestos, ver agentes de Trump tirando Nicolás do refúgio em Caracas. Não era bem o vídeo que o velho Guango queria ver naquele fim de semana para iniciar o ano. Mas reparem como esses filhos de mil porcas são perversos. A jogada de mestre, no entanto, vem da fé, Secretaria da Defesa. Com certeza vocês estão sabendo que o Serviço Militar Nacional foi restabelecido? Obrigatório. Agora nada de bolas pretas, exceto as que vocês têm sem tomar banho. Bom, oficialmente dizem que é para dar disciplina à geração Z. No Palácio Nacional, eles estão convencidos de que os jovens são rebeldes sem causa, que poderiam ser recrutados caso seja necessário enfrentar o imperialismo yankee. Na verdade, eles só querem mostrar força nas ruas, algo que não compreendem. Levar pessoas ao Zócalo para aplaudir Cláudia Sheinbaum com sanduíche e refrigerante é uma coisa, pedir que enfrentem um tanque dos fuzileiros navais é outra bem diferente. O povo de Ibarra tem um limite, e esse limite se chama bom senso. Por outro lado, temos o repulsivo Gerardo Fernandes Noronha, entrincheirado na linha de frente da batalha, mas do X, como antes. O Twitter é mesmo bagunçado, mas não tão idiota, gritando, xingando nas redes, mostrando uma valentia digital, claro que assusta os algoritmos. Como disse um funcionário dos Estados Unidos da América, nenhum líder do Morena oferece seus filhos. Para defender a pátria, usam os filhos dos outros. Do conforto de uma sala Very Important Person no aeroporto e de um iPhone Pro Max. E em meio a todo esse caos, a presinerta Cláudia Sheinbaum... Ai, pobre Cláudia, será que ela realmente não entendeu que seus piores inimigos não estão na oposição nem na mídia? Daqueles que ela acusa de antipatriotas? Seus verdadeiros inimigos estão sentados no próprio gabinete dela e despachando ordens desde Palenque. Esses radicais, que não têm nada a perder, estão empurrando ela para um beco sem saída. Se ela continuar reproduzindo o discurso do nervosismo delirante, vai acabar sendo a capitã de um navio que os próprios tripulantes estão afundando.
Como se o manual de resistência para iniciantes não bastasse, o panorama complicou ainda mais. Mais com a cor do orgulho formiga, ou na verdade, mais com a cor de bloqueio do que nossos revolucionários de vinho queriam. Enquanto aqui brincam de soldadinhos guerrilheiros gritando mexicanos ao grito de não puxem que descobrem, lá no Caribe, a realidade está dando um tapa de realidade no último bastião do romantismo autoritário. Olhem o que está acontecendo com a ilha que tanto amam visitar. Nossos funcionários em missões de solidariedade às custas do erário. Claro, agora que o tio Sam está de olho no petróleo venezuelano. Com a saída de Maduro, Cuba ficou sem o subsídio. Trump e seu secretário de Estado, Marco Rubio, que aliás tem memória de elefante para as ofensas da esquerda latino-americana, já fecharam a torneira sem o petróleo de Caracas. Cuba não passa de uma balsa à deriva. O sufocamento é total. Já disse Trump com aquele jeito todo dele que faz tremer as estruturas de Havana. Cuba vai cair. E ele não diz isso como uma ameaça militar. Diz como quem vê uma árvore seca esperando o próximo vento. Marco Rubio, com o olhar astuto, sabe que não é preciso disparar mísseis. A gravidade econômica faz o trabalho. Sem petróleo, sem dólares e sem o padrinho venezuelano. A ilha está em contagem regressiva e é aqui que a coisa complica para Machenbaum. Se você pensa que o México é imune a essa pressão, está vivendo no mesmo mundo de fantasia que Pigmênio. Invadir a gente para nos forçar a ceder. Lembram das tarifas? Bem, aquilo foi só um aviso. Talvez o verdadeiro sufocamento para este governo não venha dos fuzileiros desembarcando em Veracruz de imediato, mas sim de uma canetada em Washington que paralise o país inteiro. Esse momento chegará em breve, mais cedo do que Cláudia gostaria. A pressão será tão insuportável que os tapinhas nas costas de Palenque não vão acalmar, parar tudo ou saciar seu apetite. Trump não quer colaboração, quer resultados. E no seu idioma, resultados significam cabeças. Sheinbaum enfrentará o labirinto mais sombrio de sua carreira. Ela obedece às ordens que vêm do Salão Oval para que o México não acabe como uma versão gigante e desértica da Cuba atual ou continua protegendo os intocáveis. O que ela fará se pedirem os dossiês dos narcopolíticos que cresceram durante a Quarta Transformação? Ela terá coragem de entregar os protegidos de López Obrador ou até permitir que o braço da justiça americana alcance o chefe de Palenque se as investigações continuarem avançando? A asfixia econômica e a pressão política são um método de tortura muito eficaz. Ou você entrega os seus ou afunda junto com eles. Não se esqueça que a revisão do TEMEC está chegando. E Cláudia, por mais que use o mesmo tom de voz que seu antecessor, tem um instinto de sobrevivência que os radicais narcopolíticos, florescidos sob a Quarta Transformação. Vão solicitar as fichas dos narcopolíticos que dificultaram a Quarta Transformação? O que ela fará se pedirem essas fichas? O que ela fará quando pedirem as fichas dos narcopolíticos que prosperaram sob a Quarta Transformação? E quando solicitarem as fichas dos que cresceram à sombra dessa mesma transformação? O que ela vai fazer quando entregar os narcopolíticos que já floresceram e não têm mais margem de manobra? Vocês acham que Cláudia vai entregar os seus antes que o navio afunde ou ela vai afundar junto, com a orquestra como os músicos do Titanic, mas tocando a Xilanga Banda? Aprontem, mas se cuidem bem. Você pode doar via PayPal. Informações estão na caixa de comentários. Graças a você, o canal segue ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado.